Um abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta, e a minha gratidão por estar mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante polêmico. Morte é o fim ou o começo? Bom, com relação às expectativas da criação, da natureza do ser humano e das expectativas para o além-túmulo, os pensadores da humanidade desenvolveram ao longo do tempo três concepções: a concepção materialista, a idealista e a concepção religiosa. Através dessas três concepções, diversas doutrinas foram criadas pelo ser humano. E dessas nós vamos buscar as principais para que nós possamos concluir ao final se de fato a morte vem ser o fim ou o começo. Uma das principais doutrinas que sempre tem se batido com a religião é a doutrina materialista, o materialismo. E para o materialismo, a inteligência do homem ela é uma propriedade da própria matéria. O homem não tem alma, ele é apenas o corpo que nasce, a sua inteligência, a sua individualidade, a consciência de si mesmo é uma propriedade da matéria. E ao morrer, o organismo morre também essa consciência e acaba-se tudo para aquele ser. É o fim de tudo. Com relação a essa doutrina, passa a ter sentido a busca incessante dos gozos materiais, porque já que não há um futuro para além desta vida, então a solução do ser humano é tentar ser feliz agora, da melhor forma possível. Não vai haver responsabilidade pelos erros, pelos equívocos, pela violência, pelos desmandos. Então, seria aqui mesmo a busca a qualquer custo, a qualquer preço, da sua felicidade para ser vivenciada já e agora. Para o panteísmo, que é uma outra dessas doutrinas, o espírito, ao encarnar, ele é extraído do todo universal. Então nós, como seres humanos que somos, além do corpo material, nós temos um espírito. Mas esse espírito é uma parte do todo universal, que ele é extraído do todo universal para animar o corpo que nos dá a individualidade. Enquanto encarnados, nós temos a consciência de nós mesmos, a individualidade, mas a morte nos leva ao retorno ao todo. Então aquele ser que é extraído do todo universal, com a morte retorna para lá e faz como se fosse um amálgama, de forma que não há mais individualidade, não há mais consciência de si mesmo, ou seja, na prática acaba acontecendo nada, porque você só teria a sua individualidade, a consciência de si mesmo e a responsabilidade pelos próprios atos enquanto estivesse encarnado aqui no planeta. A partir do momento da morte, você voltaria para o todo e não existiria mais como um ser individual, como uma consciência única, não teria mais a consciência de si mesmo. Temos o dogmatismo religioso, como uma das doutrinas também criadas. Para o dogmatismo religioso, a alma ela é criada por ocasião do nascimento do corpo físico. Então, nasceu um corpo físico, a alma é criada ali para animá-lo. E vive uma experiência, né, de vida junto com esse corpo físico. Ao final dessa experiência, quando há a morte, esta alma, então, tem determinada de plano a sorte do seu futuro. Se ela morreu em pecado, se ela prejudicou o próximo, se ela fez o mal, se ela não preocupou com a religiosidade, ela vai então sofrer sofrimento do fogo eterno. Mas para os justos, aqueles que conseguiram auxiliar o próximo, aqueles que conseguiram vivenciar a lei divina, para eles vão gozar então eternamente as delícias do paraíso. E agora o Espiritismo. O que o Espiritismo fala disso? O Espiritismo nos diz, na questão número 115 de O Livro dos Espíritos, que enquanto seres nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E saímos numa caminhada em busca de aprendizado e evolução.
Para isso, adentramos em vários reinos, nos reinos inferiores da natureza e em várias reencarnações. O ser, quando renasce para uma nova vida, ele já tem, portanto, toda uma história construída no passado, onde ele já acertou, já errou, já passou por muitas e muitas experiências. E ao somatório dessas experiências boas e más, certas e equivocadas, é que vai proporcionar as suas condições de vida no presente. Então aquele que mais sofre, hoje aqui encarnado, é aquele que mais errou e está, portanto, resgatando os seus débitos. Aquele que menos sofre, ele está em momento de aprendizado, ou é aquele que menos errou. Às vezes nossos débitos são adiados porque não suportaríamos pagar tanto débito, já que os nossos erros foram muitos. Então não podemos dizer também que aquele que está sofrendo menos é porque tem menos débitos. Está numa existência buscando um aprendizado, buscando fortalecer experiências da vida para poder suportar a prova mais árdua no amanhã, numa nova reencarnação. Portanto, para o Espiritismo, aqueles que estão aqui praticando o bem, eles devem esperar também colher o bem no futuro. É a lei de causa e efeito. A prática do bem, a busca do aprendizado, do conhecimento e a prática do amor vai fazer com que o ser constitua a sua evolução para ir aos píncaros da evolução, para chegar até o Pai, para conquistar a felicidade, que é o grande objetivo de todos nós. Mas para aqueles que praticam o mal, ou aqueles que ainda são omissos, aqueles que ainda estão claudicantes na sua caminhada, que é a grande maioria de todos nós vamos tendo renovadas as nossas oportunidades reencarnatórias. Então, ao morrermos, nós desprendemos, enquanto espíritos, do corpo físico, que vai para o túmulo, mas o ser consciente, que tem a consciência de si mesmo, a individualidade, é o ser espiritual. E como ser espiritual, nós vamos para o mundo espiritual, de acordo com a nossa possibilidade. Aqueles mais evoluídos vão buscar locais mais evoluídos da criação no mundo espiritual, e aqueles menos evoluídos vão ficar nos umbrais da vida, mas sempre em aprendizado, sempre em crescimento, para que um dia possa conquistar de fato a felicidade que nós tanto buscamos. Então, diante dessas doutrinas que nós apresentamos, afinal de contas, a morte é o fim ou é o começo? Bom, vamos lá. A morte como começo. Para todos aqueles que creem na imortalidade da alma, a morte é um começo, porque se a alma é imortal e ela vai, a partir do fim da vida física, iniciar uma etapa nova na vida, é o começo dessa nova etapa, que seria a vida real, porque seria a vida eterna. Acaba-se uma etapa de 80, 90, 100 anos, que seja, mas vamos iniciar uma etapa que é para toda a eternidade, seja para o dogmatismo religioso, para a eternidade, ou lá no fogo eterno, ou buscando as delícias do paraíso, seja para a doutrina espírita, por exemplo, que vamos continuar com o nosso aprendizado, com trabalho, com estudo, com busca de conhecimento para nos aperfeiçoar. Então, havendo um futuro, obviamente estamos começando uma nova etapa da vida. Mas Platão, o grande filósofo, ele já nos alertava a respeito da existência da alma. Ele dizia assim na sua teoria das ideias: a alma, depois que fez a sua passagem por este mundo, volta ao seu lugar de origem, e denominava esse lugar como Topos Uranus. É o nome dado a este lugar, que é a destinação da alma para Platão. É a origem de onde a alma vem e para onde ela estaria indo. Mas e a morte como fim? Onde ela estaria aplicada dentro dessas doutrinas que nós colocamos? Para os materialistas e para os existencialistas. A morte é o fim da vida. Porque para o materialismo, quando o ser morre, não há alma, não há espírito, então tudo acaba ali. É o niilismo, de acordo com o que nos fala a filosofia. O niilismo significa o nada.
Ou seja, morremos e caímos no nada, não existe mais nada. O que vivemos foi felicidade ou infelicidade, não importa. Se construímos, o que ficou foi a lembrança que podemos deixar às pessoas que logo também vão morrer e cair no nada, e mais algumas décadas, né, a não ser aqueles que fizeram história, que ficarão aí contados nas páginas dos livros, vamos cair no esquecimento e vamos, de fato, até a nossa memória cair exatamente no nada. Então, para a doutrina materialista, né, esse trabalho árduo de uma vida inteira, ele termina num instante. Morreu e, como num piscar de olhos, termina-se tudo, acaba-se no nada. Mas, para o Espiritismo, a morte é o começo ou é o fim? É o fim ou é o começo? Para o Espiritismo, a morte não é somente o fim e não é somente o começo. A morte é uma transição. Porque para o Espiritismo, a passagem do espírito, que está aqui reencarnado, é uma passagem para uma outra dimensão, onde ele vai adquirir novas experiências, como nós já acabamos de falar, né, da mesma forma que entende aqueles que concebem a alma como eternas e sobrevivente ao corpo. Como o espírita também concebe a alma como eterna e sobrevivente ao corpo, esse momento é apenas um momento de transição, de passagem, de mudança de planos. Para o espírita, a morte não existe, porque para nós o ser verdadeiro, criado por Deus, não é o corpo, mas o espírito. O corpo é apenas um instrumento do qual o espírito se serve durante o período de uma reencarnação para se manifestar aqui no nosso planeta e assim interagir, aprender, buscar crescer através do aprendizado que o planeta possa lhe proporcionar. Então nós deixamos aqui, ao desencarnar, a nossa veste física, mas continuamos a nossa jornada utilizando-nos do perispírito, que é um segundo corpo, mais diáfano, ainda assim material, mas com o qual nós vamos nos manifestar no mundo espiritual. E a nossa jornada, ela passa não apenas pelo mundo espiritual, onde poderemos ir para um local mais evoluído ou menos evoluído, de acordo com aquilo que nós realizamos durante a nossa reencarnação, mas no futuro nos lícito aguardar novas reencarnações, para que possamos, então, aprender aquilo que deixamos para trás, não podemos aprender ainda. Então, essas oportunidades reencarnatórias, elas vão nos sendo renovadas sempre, para que nós possamos aprender um pouquinho em cada nova reencarnação. E assim, nos tornando cada vez mais seres mais evoluídos, por isso que Jesus nos falava: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço, e muito mais. E no final de várias reencarnações, obviamente nós chegaremos lá, na onde que Jesus já estava no momento que nós o conhecemos há 2000 anos atrás. Certamente, quando nós chegarmos lá, Jesus, que não estará parado na sua evolução, estará já muito além na sua jornada evolutiva, mas nós continuaremos caminhando sempre também para a nossa evolução, porque tudo na vida é progresso para a glória de Deus, para a glória do Pai. Mas há duas mortes, né? A morte natural, segundo nos ensina Emmanuel, que é aquela programada, todo ser que vem para uma nova reencarnação, ele traz uma programação de vida, de experiências que ele deve viver para o seu aprendizado, de débitos que ele deve resgatar para saldar suas dívidas. Então ele vem com uma programação para viver mais ou menos tantos anos diante de tal período. Mas, então, esta é a morte programada. Mas tem a morte que nós fazemos por suicídio. O suicídio que pode ser direto, que é aquele tradicional que nós conhecemos, a pessoa se mata de repente se jogando na frente de um ônibus, dando um tiro em si mesmo, enfim, enforcamento ou outra forma. Mas principalmente, a grande maioria de nós às vezes, o suicídio indireto, que é aquele que nós proporcionamos pelos abusos que cometemos durante a nossa existência material. Abusos da alimentação, abusos psicológicos, desmandos. O maior exemplo disso está no livro Nosso Lar, quando o espírito André Luiz, que é o protagonista do livro, o autor e o personagem protagonista também, ele
vai para o mundo espiritual, desencarnado, ele chega lá, ele é chamado de suicida por todos os lados, ele não compreende, porque ele lutava pela vida. Mas depois ele veio a descobrir que aquela enfermidade, aquela oclusão intestinal que levou à sua morte, isso aconteceu em razão dos seus desmandos de ordem psicológica, em razão dando aso à ira, né, dando aso a provocando a falta de saúde pelos excessos da alimentação, pelos excessos da boca, enfim. Com isso ele encurtou o período que ele devia viver, de acordo com a programação que ele tinha. E se você encurtar 1 minuto, 1 dia, 1 ano, 1 mês, não importa, trata-se de um suicídio indireto. E como tal, você vai ser recebido do lado de lá e, obviamente, terá as responsabilidades a serem assumidas nesta situação. Nós sabemos que muitas pessoas têm medo da morte. Poderemos até falar sobre o medo da morte especificamente num outro vídeo, mas aqui nós vamos falar apenas sobre 2 tópicos. 2 tópicos que levam, principalmente, são os principais que levam ao medo da morte. O primeiro é, obviamente, a separação forçada dos entes queridos ou então dos bens e confortos materiais que a pessoa conquistou durante a sua passagem aqui na Terra. Então a saudade já vai batendo, então todo mundo tem medo da morte, porque vai ter que viver sem a presença de alguém de quem ela gosta muito, de quem ela ama muito, ou sem aquela riqueza que ela conseguiu reunir, sem o conforto que ela conseguiu lhe proporcionar pelo trabalho desta sua existência. E outra coisa que dá medo da morte, porque para nós ela é como se fôssemos para o desconhecido. Não temos ainda, as pessoas, de um modo geral, que não buscam estudar ou que não têm uma fé muito solidificada nesta ou naquela religião, não têm ainda uma resposta pronta de que deve esperá-la depois do momento em que morreu. O que exatamente ela vai proporcionar? Às vezes até tem consciência de que a alma é eterna, que vai para algum lugar, mas o que vai acontecer de fato? Como é que será essa passagem? Vai doer, não vai doer? Eu vou ficar em estado de perturbação ou não? Como que eu vou ser recebido? Tudo isso é desconhecido e tudo isso nos proporciona medo em razão do desconhecimento, em razão de não ter certeza das coisas que vão acontecer. Então, para nós concluir o nosso estudo, a morte não é o fim e nem é o começo. É apenas a divisão de 2 etapas da nossa vida, da nossa experiência evolutiva. A etapa de reencarnados para a etapa de desencarnados. É apenas um momento biológico que proporciona o perecimento da vida no corpo físico, mas o esplendor do perispírito para, a partir daí, viver uma etapa de experiência no mundo espiritual até poder habitar um novo corpo físico desde o nascimento para uma nova experiência na carne. Então, ela não é o fim nem o começo. Ela é o fim de um período, de uma experiência reencarnatória, mas é o começo de um outro período, que é o período de experiência no mundo espiritual, onde ele vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, aprendendo e crescendo. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.